Bom, pessoal, esse vídeo hoje vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ser nesse formato pílula, vai ser um vídeo um pouco mais aqui no tete a tete. E o que eu queria conversar com vocês hoje é sobre o Dia da Consciência Negra. Ai, mas não tem consciência branca? Pra que vai ter consciência negra? Pelo amor de Deus, não me vem com isso. Hoje aqui no vídeo da Consciência Negra, eu queria começar falando sobre esses círculos sociais onde a gente vive. Nossa família, nossos amigos, nosso ambiente de trabalho. Se eu pego, por exemplo, o meu caso, na época que eu tava na escola. Gente, até a 8ª série, eu não me lembro de ter mais de 2 pessoas negras na minha sala. Se eu vou pro ensino médio, eu acho que era uma pessoa negra só. Se eu vou pra universidade, e eu estudei numa universidade pública, na Zona Leste de São Paulo. Eu não lembro de ter muitas pessoas negras ali naquele ambiente da universidade. E na minha sala, se tivesse 3 pessoas, era muito. Então, se a gente pega essa bolha onde a gente vive, a gente já começa a ver que tem algo estranho. O que eu queria convidar vocês para o vídeo de hoje é para a gente fazer uma reflexão crítica do nosso papel como indivíduo, do nosso papel dentro dessas bolhas em relação à data de hoje, que é a consciência negra. Então eu fui buscar alguns números no IBGE para falar com vocês. Fica aí, eu vou te dar alguns números. De todas as pessoas brasileiras, 55,8% são pretas ou pardas, então são a maioria. Só que quando a gente vai vendo alguns aspectos sociais, de educação, de trabalho, você vê uma disparidade assim impressionante. De pessoas que concluíram o ensino médio, 76,8% de todas as pessoas brancas concluíram o ensino médio. Entre as pessoas que são pretas e pardas, apenas 61,8% concluiu o ensino médio. Do total de desempregados no Brasil, 64,2% dessas pessoas são pretos ou pardos. 68,6% dos cargos gerenciais no Brasil são ocupados por pessoas brancas. Só 29,9% dos cargos gerenciais são ocupados por pessoas pretas ou pardas. E o último número que eu queria dar para vocês, que é um número muito triste, é o número de assassinatos. E a gente acabou de ver um acontecimento de novo num supermercado no Brasil, né? A cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 75 são negras. 60% das mulheres assassinadas em 2017 eram negras. Vocês conseguem ver como o racismo, ele tá emaranhado. É o tal do racismo estrutural. Então ele tá presente em todas as formas, em todas as instituições, ainda que não haja a intenção do racismo, mas ele tá presente. Então vamos falar de novo ali do nosso círculo social, das nossas bolhas. Esses números, eles são tão alarmantes, e essa problemática vai chegando nas empresas. E é até cruel falar isso, mas assim, quando eu comecei a minha carreira, lá uns 10, 9 anos atrás, eu não me lembro de ter um debate sobre racismo tão grande quanto hoje existe dentro das empresas. Mas eu não lembro disso, tá? Porque ele já existia. Esses números, eles já eram alarmantes antes, só que isso não era falado nesse ambiente de empresas, ou pelo menos eu não me lembro. Você se lembra? E agora, com toda essa questão do movimento, né, do Vidas Negras Importam, eu venho vendo isso chegando cada vez mais no ambiente das empresas. Então, por exemplo, você pega aí o caso aí do Magazine Luiza, né, que já tá tomando providências e fez um trainee só para pessoas negras. Então você vê esse assunto entrando e ele tem que entrar. As empresas, elas são motores de transformação social. Assim, um propósito, uma missão, eles não existem só para ficar ali grudado na parede. Eles existem por algum motivo. E eu não tô aqui para te dar uma palestra sobre racismo, mas o que eu tenho feito na minha vida, e aí é o que eu quero passar para vocês nesse vídeo, de alguns guias de para onde ir, esse é o intuito do vídeo, dar alguns guias de para onde ir, é como ir furando essas bolhas.
Por uma questão, gente, não só de tá entrando na empresa, por uma questão ética, por uma questão moral, por uma questão da gente ter um papel ativo em diminuir essas desigualdades. Então, assim, como que eu tenho feito e quais vão ser esses guias aí que eu vou dar para vocês? Eu vou falar aqui o nome de algumas pessoas que vale muito a pena seguir nas redes sociais, ler sobre o trabalho delas, pega lá, depois que acabar esse vídeo, pega no Instagram, no Twitter e começa a seguir algumas pessoas que falam sobre esse assunto. Porque o conhecimento é o primeiro passo. Se a gente não sai da nossa bolha, não começa a entender mais sobre o assunto, o negócio não vai render. Então a primeira pessoa, sinceramente, a primeira pessoa que você tem que conhecer, que eu recomendaria, se você ainda não conhece, é a Djamila Ribeiro. A Djamila Ribeiro, ela é uma filósofa negra, ela é do movimento negro, ela já escreveu vários livros sobre o assunto. A Djamila é uma pessoa que vem de uma família pobre, então o pai dela trabalhava aqui no Porto de Santos carregando saco de açúcar nas costas e a mãe dela era empregada doméstica. A Djamila, se eu não me engano, ela já fez algumas peças publicitárias para a Avon e ela foi consultora de marca, consultora de conteúdo da Avon. Nos últimos tempos, a Djamila escreveu um livro que só o nome já diz muitas coisas. O nome do livro da Djamila é O Pequeno Manual Antirracista. É um livro que já tem esse nome, um nome irônico, mas é um nome que é para dar um xelepe na gente, sabe? Pra gente precisar de um pequeno manual antirracista, é alarmante a situação. Então, o que a Djamila fala no livro dela? Primeiro, que a gente tem que reconhecer o nosso papel como, sim, pessoas brancas privilegiadas. Segundo passo é entender a história, entender de onde vem todos esses números que eu passei para vocês, que são extremamente desiguais. E aí faz o quê, né? Eu acho muito interessante uma parte do livro que ela fala assim, a gente pega tudo isso e faz o quê? Sente culpa? Não, sente culpa não, porque a culpa é paralisante. Mas a gente age sobre isso. Então, por exemplo, apoiar políticas governamentais que queiram combater esse racismo estrutural. Prestar atenção no que a gente consome culturalmente. Acho que é algo que foi um pouco mais presente aí no debate das empresas, mas como a questão da beleza, ser bonito é só você ter o cabelo liso, o cabelo loiro e você ter a pele branca. Não, não é assim. E não deve ser assim. Então a Djamila fala para prestar bastante atenção em tudo isso. Ela fala consumir mais autores negros. Isso foi uma coisa que eu comecei a perceber. Eu falei, nossa, mas peraí, de todos esses livros que estão aqui, pouquíssimos são negros. Então, o Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro é um livro pequenininho e é muito bacana. É um livro que sintetiza tudo isso. Vai seguir a Djamila nas redes sociais. A segunda pessoa que eu recomendaria seguir nas redes sociais é o Silvio Almeida. O Silvio é um advogado, ele também é filósofo e ele fala bastante da questão do racismo estrutural. O racismo, ele não necessariamente precisa da intenção, mas ele está tão emaranhado em todas as instituições, ser algo tão histórico que é difícil a gente combater o racismo só falando, eu não sou racista. O que precisa acontecer, e é o que a Djamila fala também, é ser antirracista. É apoiar e agir também de forma antirracista. E aí o manual ali da Djamila ajuda bastante. A outra pessoa que eu sugeriria é o Spartacus. Spartacus é super presente nas redes sociais. O Spartacus, ele é ativista negro e LGBT, e ele fala bastante a cultura popular. É bem bacana ver o Spartacus analisando alguns vídeos da Beyoncé, alguns vídeos da Anitta. Eu acho bem legal a forma como ele fala, de uma forma bem jovem. Então o Spartacus é super legal de conhecer. Outra pessoa legal de conhecer, aí é uma pessoa que não é negra, mas é verdadeiramente antirracista. Essa pessoa é a Lilia Schwartz. A Lilia, ela é uma antropóloga e ela é uma das donas ali da Companhia das Letras. E a Lilia fala muito sobre como o racismo foi nascendo no Brasil. Um dos últimos livros dela é sobre o autoritarismo brasileiro e ela fala como essa questão autoritária que está tão em evidência hoje no Brasil não é de hoje, porque isso começou lá atrás, com toda essa questão da escravidão e como o autoritarismo no Brasil foi se construindo historicamente. E por último, entra um livro que eu tô lendo no momento, que é esse aqui, ó, do Laurentino Gomes, Escravidão. Cara, é um livro que tem me despertado e me tocado.
O Laurentino, ele é o autor daqueles livros que foram best-sellers, o 1808, 1822, sabe? Aquela série. E o Laurentino, ele fez um trabalho histórico fenomenal para explicar a escravidão no mundo, em especial no Brasil. Ele dá detalhes de como eram os navios negreiros, a forma como os negros eram tratados. É assim, é uma atrocidade, atrocidade. Lendo esse livro, você entende por que a situação do racismo ainda é do jeito que ela é. Tem até hoje um debate, assim como tem o debate do gênero neutro, hoje já está começando a ter um debate sobre deveria ser escravo ou escravizado. Porque o escravo é como assim, a condição da pessoa é ser escravo, mas o escravizado é algo que foi imposto. Então hoje já tem essa questão desse debate de como falar, escravo ou escravizado. Enfim, pessoal, eu espero que esse vídeo hoje tenha ajudado. De novo, a minha ideia não era falar, eu sou super expert no assunto, porque eu também estou aí furando as minhas bolhas e buscando entender mais sobre esse assunto, e é isso, tá? Então, bom feriado pra vocês. Quem não tá aí de feriado, bom final de semana, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.